coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Deus, o microfone? Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é grande. Obrigado porque o Senhor tem todo o controle de todas as coisas em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo, Senhor, morreu, Senhor, naquela cruz, Senhor, por mim e por todos os meus irmãos, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância em Ti. Pai, porque antes nós éramos inimigos e hoje o Senhor nos chama de filhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é grandioso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Podem sentar-se. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Aí sim. Espero que todos estejam bem. Estamos num momento muito importante, que já sabemos que hoje é o culto da Santa Ceia. É o culto mais importante que pode existir para um crente. Porquê? Porque hoje nós estamos a celebrar a morte, mas não só a morte, mas é principalmente a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós já sabemos que agora Ele está, Jesus, à direita de Deus Pai. E que um dia voltará para nos buscar. Então, quando nós depois comemos o pão e tomamos um cálice, nós estamos a pedir: Cristo, venha nos levar. Não é simplesmente um pão decorativo, não é simplesmente um vinho decorativo. Nós estamos a pedir para que Jesus venha levar a sua igreja. Então essa torna-se a nossa maior fé. O nosso maior objetivo como crentes é ser arrebatado e estar com Ele eternamente. Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu queria ler hoje com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 27 ao 34. Hoje nós vamos ter um tema muito especial que nós estamos a trabalhar agora aos domingos, que vai ser o primeiro slide que ali o nosso camarada João vai colocar, que é da provação à vitória. Nós estamos a ver que a nossa vida como crentes, nós temos por vezes provações. Mas aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Porque Cristo já venceu a morte. Ele também diz-nos que nós também podemos vencer este mundo, porque Ele está conosco. Então hoje nós vamos falar com esse tema da provação à vitória, mas com um subtítulo muito importante que vai aparecer agora: do medo para a fé. Porque muitas das vezes na nossa vida, na provação, algo vai ser exercido. É a fé. E hoje eu quero contar uma história que aparece bem nessa imagem. Não sei se os irmãos conseguem reconhecer bem. Se vocês observarem, quem está nessa imagem são duas figuras importantíssimas para a fé. Neste caso, o apóstolo Paulo e Silas. E eles estão exatamente na prisão, no meio da provação, a adorar a Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 a 34, diz bem assim: Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então já vimos que o plano de fundo já é uma pessoa que quer suicidar-se, que é um soldado. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que me é necessário para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando-os eles consigo naquela mesma hora, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e a todos da sua casa. Então os fez subir
para a sua casa, pondo-lhes a mesa, e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Irmãos, vamos só baixar a cabeça mais uma vez, só para agradecermos. Espírito Santo de Deus, nós te apresentamos, Senhor Pai, agora a Tua palavra, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, no nosso meio. Fala o que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, nós te entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos e que o Senhor agora possa abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir, Senhor, a Tua santa palavra, Senhor, e pôr em prática todos os dias. Pai, que neste momento o Senhor já venha quebrar, Senhor, qualquer barreira, qualquer grilhão, qualquer prisão, Senhor, que está a segurar os Teus filhos às vezes de adorar, de concentrar, Senhor. Que o Senhor agora venha quebrar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, toda distração, Senhor, no nome de Jesus. E que o Senhor venha falar nos nossos corações com poder e com autoridade. E que neste lugar venha ver, Senhor, o toque do Teu Espírito, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então vamos ver bem o cenário que nos foi colocado. Hoje nós vamos trabalhar 2 conceitos fundamentais: o medo e a fé. Nós vimos que este soldado romano estava a passar por uma situação muito complicada. Como é que nos apresenta logo o primeiro versículo que nós lemos? Ele ia fazer o quê? Suicidar. Ele estava prontinho para suicidar. E como é que termina o último versículo? Que eu acho muito interessante. Para quem que ia suicidar, o que acontece no último versículo? Ele já estava contente porque ele tinha sido salvo. E porque ele creu em Deus. Por isso, ele ficou contente. Mas vamos fazer agora um plano de fundo. Quando nós lemos o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele estava em viagem. E ele ouviu falar de um certo rapaz que depois torna-se o seu discípulo, que chama-se Timóteo. E Timóteo, ele dava o quê? Bom testemunho. Ele foi para essa caminhada porque o testemunho que ele dava do cristianismo e do evangelho era bom. Então Paulo diz, então esse tem competência para estar ao nosso lado. E se nós observarmos, no capítulo anterior, tinha ocorrido o Concílio de Jerusalém. O que foi o Concílio de Jerusalém? A igreja havia decidido que agora a mensagem de Cristo deveria ser espalhada para todos os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Aqueles que ainda não acreditavam na palavra do Senhor. Então decidiu-se que eles também mereciam ouvir a palavra e serem batizados. E Paulo foi o maior defensor dessa ideia. Então, o que acaba por acontecer com Timóteo? Visto que a sua mãe era judia e o seu pai era grego, tiveram que circuncidá-lo, para que não houvesse nenhum problema na comunidade judaica. Mas o que aconteceu logo em seguida? Ele começou a falar, e as viagens missionárias ainda continuavam, e pessoas se entregavam aos pés de Jesus. Nós vamos observar uma coisa muito boa, que eles vão encontrar. Eles vão para a região da Macedónia. Porque certo dia Paulo teve um sonho de um senhor que dizia, ajuda-nos, venham para a Macedónia, ajuda-nos. Eles tentaram ir para outros lugares, mas o Espírito Santo sempre os impedia. Porque era na Macedónia que Deus queria falar. E quando chegam na Macedónia, eles encontram uma certa mulher chamada Lídia, que vendia, neste caso, tecido púrpura. Para quem não sabe, já estudou um pouco de história, sabe muito bem, que o púrpura ele é muito difícil de ser feito. Neste caso, vamos observar que só quem usava púrpura ou era senador, ou era o próprio imperador de Roma. E quem vai usar depois o púrpura mais à frente será quem? O sumo pontífice, conhecido como o Papa. Então, quando nós aprendemos que ela já não era qualquer mulher, e ali Paulo evangeliza e ela aceita. E ela dá abrigo, dá tudo para eles. E um certo dia, nós vamos ver que até agora está tudo a correr muito bem para Paulo e Silas. Mas certo dia aparece uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores. Porque tudo o que ela dizia que aquilo ia acontecer, aquilo de fato acontecia. E aquela estava sempre atrás do Paulo e Silas a dizer, olha, esses homens estão a pregar o caminho da salvação.
É muito interessante observar que até os demónios reconhecem que eles estavam a levar a mensagem da salvação. Ou seja, nós vamos ver que ela dizia, e dia após dia dizia isso, eles levam a mensagem da salvação. Até que um dia Paulo ficou muito chateado e fez o quê? No nome de Jesus, sai o espírito dela. E saiu, instantaneamente. Sabe qual é que foi o grande problema? Que o lucro que os senhores dessa escrava tinham, acabou. E o que é que eles... Obviamente que se acaba todo o lucro, eles ficaram extremamente chateados com Paulo e Silas. E chamaram os soldados e disseram, estes judeus estão a trazer confusão para o meio da nossa comunidade. E os senadores e os soldados ali resolveram a situação. Como é que eles resolveram a situação? Levaram chicotadas. E diz que foi uma tarefa severa. E jogaram na prisão. E ali, só para nós termos a ideia, os soldados, os comandantes disseram, olha, sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês agora, carcereiro, olha muito bem esses dois rapazes. Esses dois têm que ter vigilância extra. E sabe o que é que o carcereiro fez? Colocou proteção exatamente nas pernas para eles não conseguirem sair. Então eles estavam presos, já dentro do recinto da prisão, ainda tinham segurança máxima, que era o carcereiro, e as suas pernas ainda estavam limitadas, caso quisessem fugir. Então ali era impossível para Paulo e Silas saírem da prisão. E sabe o que é que eles faziam? Eles adoravam. No cenário que eles haviam apanhado, no cenário que eles estavam presos, no cenário que não era nada belo, eles faziam o quê? Adoravam. E eles cantavam. E diz a palavra que todos os prisioneiros que estavam ali ouviam os cânticos que o apóstolo Paulo e Silas ministravam ali. E de repente acontece um terremoto. E tudo que estava a amarrá-los foi completamente destruído. Mas e não foi só Paulo e Silas que foram libertos, não. Todos os prisioneiros que estavam ali foram libertos com esse terremoto. E qual é que foi o problema que nós vamos ver agora, desta introdução toda? Que hoje eu quero falar mais sobre quem é Paulo e Silas? Não, é sobre o carcereiro. Hoje a nossa personagem principal vai ser o carcereiro. Porquê? Ele teve a função de vigiar Paulo e Silas. Ele conseguiu cumprir o seu objetivo? Não, porque aconteceu um terremoto no meio da prisão e eles foram libertos. Não só eles, mas todos. E qual é que foi a decisão que esse homem decidiu tomar? Foi a mais acertada de sempre? Claro que não. Por que hoje o tema é do medo para a fé? Irmãos, quando a pessoa às vezes não é guiada pelo Espírito Santo e não é guiada por Jesus, quando aparecem as provações na vida dela, ela não sabe tomar a decisão mais correta. Às vezes ela é guiada pelo medo, às vezes ela vai ser guiada pela ansiedade, e o maligno se aproveita disso e vai colocando só mais ideias erradas na sua mente, e assim ela vai depois e realiza todos esses planos. Quando a mente não é ainda ligada com Cristo, ela vai pensar o quê? Quando as coisas correm mal, o que é que as pessoas normalmente fazem? Quero esquecer os meus problemas. E como é que às vezes elas esquecem os seus problemas? Bebem, vão fumar, vão drogar-se. Outras vão suicidar. Nossa, este relacionamento está muito difícil. Vai fazer o quê? Não, já quero me separar. Olha, este trabalho está muito difícil. Já quero sair daqui. Ou seja, quando a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela tende a tomar decisões erradas. E qual era a decisão que este carcereiro ia tomar? O suicídio. Ele ia tirar a sua própria vida. E o que é que Paulo e Silas disseram? Para, não faz isso. Todos ainda estamos aqui. E nós vamos ver que o primeiro ponto, para eu quebrar essa amarra do medo, nós vamos ver que nós precisamos da fé. E a fé, meus irmãos, ela evita muita tragédia. Nós vamos observar que quando uma pessoa, que o natural da situação era suicidar-se, porque ele também podia morrer com os prisioneiros podiam matá-lo. Pode haver essa possibilidade. Mas também não fala só dessa questão, fala principalmente do fracasso da missão dele, que era vigiar aqueles dois homens.
E nós vimos que aquilo ia levar uma tragédia. E isso leva-nos a uma grande pergunta. E o que eu quero fazer a todos. Pessoal, aqui, quem sente medo? Ou já sentiu medo alguma vez na vida? Podia levantar a mão? Quem disser que não sentiu medo já está a mentir. Todos aqui têm algum medo, ou já sentiu medo. E alguém, graças a esse medo, já cometeu algum ato errado? Que depois se arrependeu. Epá, eu podia ter pensado, eu podia ter analisado melhor e ter tomado uma atitude diferente. Se calhar há pessoas que já tiveram essas atitudes. Nós vamos ver que quando nós estamos e colocamos a nossa fé em Cristo, nós já sabemos que Deus cuida de todas as coisas. Hoje nós estávamos na aula e nós estamos a falar muito sobre evangelismo. E um dos tópicos era exatamente falar que no ato de evangelismo nós não podemos esconder certos conceitos. Quais conceitos? Que na vida do crente não é só vitórias, que também existem lutas. Que às vezes prega-se o evangelho e a pessoa pensa que o evangelho é tudo um mar de rosas. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora a minha vitória tem sabor de mel. Tudo está lindo. Mas nós vamos observar que a vida não funciona dessa forma. E nós começámos a debater e uma irmã falou e disse assim: professor, sabe o que é que eu falaria para essa pessoa? Que de fato nós temos provações. Que eu quis saber o que é que eles falariam naquela situação. De fato, nós passamos por provações e dificuldades na vida. Mas nós temos uma diferença de quem não acredita em Deus. Nós temos Jesus na nossa vida. Eu posso passar dificuldade, mas eu posso dormir tranquila. Porque Ele me dá a paz que excede todo o entendimento. Eu fiquei, aí sim, já está aprendendo. Ou seja, nós observamos que nós vamos passar por dificuldades. Vai acontecer coisas que às vezes nós não queríamos que acontecesse. Mas como nós enfrentamos é completamente diferente. Porque às vezes a pessoa do mundo não tem ninguém ao seu lado. Nós temos os Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós temos aquele que criou todas as coisas. E será que existe impossível para esse Deus? Nenhum. Irmãos, viram um para o outro e toca na mão, no ombro do seu irmão e diz assim: tenha fé, irmão. Confia em Cristo. Entrega tudo nas mãos dele. Nós tivemos a cantar exatamente isso agora há pouco. Tudo entregarei. Então as nossas dificuldades, os nossos anseios, tudo o que nós temos que entregar em Deus. Porque se eu não entregar em Deus, às vezes eu posso cometer um ato errado. E depois eu me arrepender. Ele teria uma oportunidade, irmãos, o carcereiro, depois de se converter, se tivesse suicidado, tinha perdido. Mas aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo, neste caso Paulo e Silas, deram a melhor notícia que ele poderia receber: a salvação. Ou seja, aqueles que são guiados, até podem... Paulo e Silas não tinham passado por provações, irmãos? Aqui parece que agora só o carcereiro é que está mal, mas Paulo e Silas não estavam com as costas todas quentes de dentro de levar a chicotada? Eles não estavam, se calhar sem passar fome, numa jaula suja, imunda, úmida. Mas mesmo assim eles levaram o quê? As boas novas. Existe esperança. Coloca fé e tu e a tua família serão salvos. E é nisso que nós vamos acreditar. Por exemplo, o segundo ponto que eu estava a falar, que diz bem assim: a fé em Jesus traz paz ao coração. Às vezes há pessoas que têm muitas bênçãos, mas não têm paz. Mas nós que temos a nossa fé em Cristo, nós temos paz. A coisa parece estar difícil, mas nós temos paz, porque Ele está connosco. Ou seja, em qualquer situação, a Bíblia diz que Deus estará connosco. E é essa que é a parte mais linda de sempre. Que quando Ele está ali, o que é que pode ser assim? Não faça isso. O que é que o soldado vai fazer? Olha, pega uma luzinha e vai lá ter com eles e se ajoelha. Ou seja, nós estamos a ver um cenário de um homem que antes estava a passos largos para ir para o inferno porque ia suicidar-se. Agora nós vamos ver um homem que deseja ser libertado. O homem que está na prisão deseja ser libertado do pecado. Ou seja, são as ironias que às vezes nós vamos observar. E essa paz só Deus é que pode dar aos nossos corações.
Às vezes, irmãos, é difícil, diante da situação, nós colocarmos a nossa fé em ação. É. Posso contar uma pequena história para vocês? Quero contar uma história pessoal minha. Como os irmãos bem sabem, eu acho, e vão gostar dessa notícia, acho eu. Como os irmãos bem sabem, eu, Vítor Barreto, irei casar este ano. Ou seja, como bem sabem, eu vou casar com uma mulher muito linda. Ou seja, tenho que falar a verdade. Ou seja, quem conta a verdade não merece castigo. Mas nós vamos ver que eu vou casar. E sabe, irmãos, sabe quando parece que marca tudo no cartório? Parece que o tempo voa. E já está a chegar a data de casamento, já chegando a data de casamento. Mas quem quer casar, quer o quê? Quer casa. E qual era o nosso grande problema, irmãos? É não ter a casa. Os irmãos, para quem conhece a Gi, sabe que ela mora num T0, morava, graças a Deus, num T0 pequenininho, úmido, feio. E tinha que subir tanta escada. Eu acho que eu nunca fiz tanto exercício de pernas como eu fiz ali para subir todas aquelas escadas. Mas quando nós observamos, a Gi, ela tinha essa casa. E nós assim, agora vamos casar, precisamos de algo maior para nós. E o que começámos a fazer? A orar. E orámos, Deus abençoa aqui. E todo dia procurando casa. Não, acho que agora eu vou comprar uma casa. E vou no banco. Não dá certo. Vamos alugar uma casa. Tá bem, arrendar, tudo. Então vamos ver. Aí fomos a procurar casa. Irmãos, pensam numa procura. Aí vimos os preços. Nossa, isto aqui não dá no nosso bolso. Nós não conseguimos pagar isto. Aí fomos orando. E sabe qual é que era o problema? É que nós tínhamos marcado um chá de panela. Eu até comentei assim com a minha mãe. Mãe, como é que nós vamos fazer um chá de panela sem uma casa? Eu assim, sabe o que eu vou fazer, mãe? Eu vou colocar a minha fé em ação. Eu vou já acreditar que Deus já vai dar coisas para a minha casa sem eu ter ela. Ou seja, eu já vou reverter. A situação é um medo. O que eu vou fazer? E pensei, pessoal, tanta coisas que tinha depois na casa da Gi que nós recebemos. Nós vamos ver que nós não tínhamos nada. Reunimos o dinheiro, fazíamos tudo. Eu já estava com o dinheiro prontinho para pagar. O problema nem era o dinheiro, já estava ali o dinheiro. O problema era a casa. Onde é que está a casa? 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 Irmãos, e nada se abria. E o tempo, sabe qual é outra condicionante que apareceu? O homem da casa queria aumentar o aluguel. Aí já tinha pedido o quê? Para a Gi sair de casa. Olha, já vamos abrir para outros aqui. E queria aumentar o aluguel. Aí ficámos, meu Deus, temos até tal data para ela sair. E parece que quando mais nós orámos, aí é que a coisa não aparecia. E não vai. E o que começou a se instalar em nós? O medo. Deus, como é que eu vou casar sem uma casa? A casa dos meus pais é pequena. Não dá. A sala já está ocupada. Não dá para morar ali. O que é que nós vamos fazer? E nós até lembro que nós vimos uma casa e o Espírito Santo fechou tanto o nosso coração. Nossa, mas Deus, está um bom preço. Não é hora ainda. E fechou o nosso coração. Aí procuramos pessoas que sabem sobre isso. Ajuda aqui, vão nos ajudar a ver casas e tal. E nós víamos várias. Irmãos, todas que nós tentávamos, dava errado. Tudo. Nós víamos até uma casa que num dia estava num preço, mas viu que tinha tanta procura, 30 minutos depois aumentou ainda mais o preço. Eu fiquei, pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Estão a fazer já de propósito comigo. Então nós ficámos, meu Deus, precisamos dessa casa. E sabe o que aconteceu? Eu e a Gi jejuávamos, orávamos mesmo. E um certo dia, o Espírito Santo tocou no coração da minha mãe e disse assim, Vítor, Deus tocou no meu coração, nós vamos fazer um jejum. Eu assim, glória a Deus. Mas nós vamos ter que tirar uma coisa que nós gostamos muito de comer. E ela falou assim, neste caso, Vítor, ou tiras arroz ou tiras açúcar? Escolhe. Irmãos, para quem não me conhece, eu gosto muito de arroz. Todo dia tem que comer um pratinho de arroz com feijão, alguma coisa. O arroz tem que estar lá. Ou seja, o açúcar eu até aguento. Mas o arroz já é hábito. Ou seja, comer todo dia só batata e cenoura não estava agradável. Ou seja, quando eu fui ver, a minha mãe assim, vamos lá então, vamos orar. Eu assim, tá bem, o Espírito Santo tocou para tirar o arroz, vou tirar, vou dedicar mesmo, vou entrar nesse jejum, vou entrar com toda a força. E quando eu fui, no primeiro dia, irmãos,
Só para verem o milagre. A Gi me manda, olha, encontrei uma casa aqui, no preço que nós podemos pagar, tal tamanho, tudo, grande. Aí, sabe o que aconteceu? Nós mandamos mensagem. Aí o senhor, liguei, olha, quando é que pode ser as visitas? E o senhor disse assim, hoje mesmo, só tem hoje. Ah é? Tá bem, vamos. Fui lá, busquei a Gi no trabalho e fomos nós os dois. Vesti uma roupa mesmo bonita, como sempre. Aí fui lá. E quando eu estava lá, nós chegámos, porque na casa da Gi, irmãos, tinha que subir muita escada mesmo. E até quando fomos levar do chá de panela, irmãos, nós ganhámos tanta coisa, mas tanta coisa, foi preciso de levar o meu carro 2 vezes, foi preciso levar no meu carro do meu pai mais uma vez, lotado, ganhámos tudo, graças a Deus, Deus nos deu muita coisa. Aí nós pensámos, ganhámos muita coisa, mas falta a casa. E nesse dia abriu a porta, vamos lá ver. Aí quando estava na porta, aí a Gi começou a orar. Antes de entrar, a Gi assim, não, Espírito Santo, se for da tua vontade, essa casa vai se abrir para nós, vai ser nossa. E nós, irmãos, esqueci desse detalhe, nós tínhamos marcado tudo o que nós queríamos na casa. O tamanho da cozinha, do quarto, como nós queríamos tudo. Nós apresentávamos a Deus a nossa casa com detalhes. Não faltou ali nenhum detalhe para Deus. E quando nós fomos a observar, quando nós entrávamos naquela casa, era tudo o que nós queríamos. Aí começámos a olhar, olhámos para um lado, nós vimos, tem até sapateiro e tudo. Nós vimos, e ficámos contentes, olhámos, fica perto de autocarros, fica perto de tudo. Aí eu sei que eu estava a falar com o Senhor e a Gi foi lá num canto, foi orar, Deus, essa casa já é nossa. Aí ela agarrou a minha mão e disse assim, amor, essa casa é nossa. Assim, glória a Deus. E o pessoal, e o limite dela sair da casa, urgente, já estava faltando dias para ela sair daquela casa. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, naquele fim de semana, ela já tinha que sair. Então, na segunda-feira, esperámos. Falámos com ele, deu-nos tudo. Agora, entregámos, agora vamos orar. E orámos. Todos estão a compreender bem a história? Amém. Isso mesmo. Ou seja, aí fomos. Aí orámos. E estamos lá no jejum. Eu e a minha mãe só no jejum. E a Gi também está lá jejuando, orando, tudo. Nós dois dedicando. Aí recebemos. Um dia eu estava aí para o Muay Thai. Estava lá a treinar. E quando está lá no meio, eu recebo uma mensagem. Olha, só passar que a casa já é vossa. Eu assim, o quê? Eu até achei estranho. Eu liguei, o quê? Sério? Mandei para minha mãe, mandei para o meu pai, mandei para a Gi, está certo isso aqui? Sim, a casa é nossa. Aí ligámos assim, não, senhor Vítor Barreto, pode estar tranquilo, a casa já é vossa, como vocês já querem. E nós ali agradecemos tanto a Deus, porque nós vimos o cuidado do Espírito Santo. E quando nós fomos ali assinar o contrato, fomos assinar todas as coisas, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu já sou meio curioso, eu perguntei assim, senhor, quantas pessoas é que procuraram esta casa? Que quiseram arrendá-la? Ela assim, olha, senhor Vítor, mais de 150 pessoas queriam arrendar esta casa. E o proprietário quis que fosse para si e para a sua noiva. E nós ficávamos, glória a Deus. Ou seja, naquela mesma semana que faltava dias para a gente sair daquela casa, Deus abriu a porta. No meio daquela aprovação, no meio daquele medo, no meio daquela ansiedade, Deus mostrou que cuida de cada detalhe da nossa vida. E aquela bênção, nós nos alegramos tudo, fomos comemorar, ficámos todos contentes. E quando nós vimos agora, foi o quê? O cuidado do Espírito Santo. E um certo dia até a Gi conheceu as vizinhas já, porque eu só vou lá depois do casamento, claro. Quando a Gi conheceu a vizinha, disse que aquele senhor era muito enjoado, tudo. E que se ele nos escolheu, é porque foi mesmo uma escolha bem acertada. E nós ficámos, Deus fez todas as coisas. E havia uma casa, irmãos, que nós estávamos a orar tanto por aquela casa. Às vezes eu saía, até estendia a mão ali para aquela casa. Não, essa casa vai ser minha, tal. Sabe o que aconteceu? A casa que às vezes nós mais queríamos foi aquela que não deu. Mandaram mensagem, nem me chamaram de Vítor, me chamaram de Carlos ainda por cima. Não sei nem que arranjaram o Carlos, mas adorei a ideia. Ou seja, que não havia dado.
demoraram, tudo. Aquela casa que nós mais pensávamos foi a casa que mais deu trabalho e que mais nos causava ansiedade. E Deus nos deu uma casa muito melhor do que aquela. E, uma coisa, meu pai falou uma coisa, e é acertada. Deus foi fantástico. Porque a casa da Gi, irmãos, eu já disse, tinha que subir as escadas. E repito, tinha que subir muitas escadas. Imagina descer com frigorífico, com cama, com tudo ali. Foi fantástico aquele dia. E depois, era aquelas escadas pequenininhas que a pessoa não consegue se virar. Daí, e já sabem que eu já sou desastrado. Então o que aconteceu? A casa que nós estamos, irmãos, para a glória de Deus, tem elevador. Ou seja, não é úmida, não é nada, é grande, é espaçosa, tem elevador, tem todas as coisas. Ou seja, Deus, Ele prepara todas as coisas. Isto aqui agora para nós pode virar uma grande piada, mas na altura, para mim e para Gi, nós estávamos muito medo. Mas sabe quem nos ajudou? O Espírito Santo de Deus. Ele é que guiou todas as coisas. Ele nos deu bem como nós desejávamos. Demorou, mas veio no tempo certo e na hora certa. Deus jamais nos desamparou e nós sabíamos que Ele também não ia nos desamparar agora. E Deus, da mesma forma como cuidou de mim e da Gi, Ele pode cuidar de ti. Todos os problemas, o que Jesus disse? Coloquem sobre mim todos o fardo, aquela ansiedade, o medo, a depressão. Coloca tudo em mim, que eu vos aliviarei. Ou seja, hoje podes estar a passar por uma situação que estás possivelmente a chorar. Mas daqui a algum dia podes dar um testemunho e rir da alegria que o Espírito Santo colocou dentro de ti, graças à vitória que Ele te concedeu. Ou seja, não sei ainda quanto tempo que eu tenho, mas acho que já tenho pouco. O terceiro ponto, nós vamos observar que a fé em Jesus liberta. Esse Senhor, que Ele vai fazer uma pergunta assim: Paulo e Silas, o que é que eu preciso fazer para me salvar? A minha vida já está toda errada. Porque o carcereiro, ele não conseguiu realizar o único ato que ele tinha para fazer, que era vigiar aqueles dois homens. Então agora, o que se faz? E o que é que Paulo e Silas vão fazer no quarto ponto? Que diz bem assim: a fé em Jesus salva. Diz assim, no versículo 31 e 32. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ali vai dizer que esse carcereiro fez o quê, meus irmãos? Aceitou o Evangelho e se converteu a Cristo. E além de ele se ter convertido, sabe o que ele fez? Lavou as feridas de Paulo e Silas, ainda levou-os para a sua casa, e Paulo aproveitou a oportunidade e pregou para a família toda daquele carcereiro. E além de ter pregado, ainda os batizou ainda. Dali eles ouviram a palavra do Senhor e ali eles foram salvos. Deus usou um momento de provação para trazer o quê? A salvação. Não só para ele, mas para todo o seu lar. E o último ponto, que a fé em Jesus, ele restaura a alma. E num dos versículos eu achei tão importante, que é no 34, que diz assim: então os fez subir para a sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se muito com todos, por ter crido em Deus. Irmão, nós podemos nos alegrar porque nós temos Deus. Nós podemos nos alegrar porque nós cremos em Deus. Nós podemos nos alegrar que Cristo restaurou a nossa alma, que Cristo nos salvou e que Cristo nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Então nós aprendemos, só para concluirmos, que a fé em Jesus, ela evita tragédias, ela traz paz ao coração, ela liberta as pessoas, ela salva o homem e ela restaura vidas. Quando nós tiramos o medo e colocamos a fé, grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Ou seja, e quem venceu a maior das provações? Só para terminar, o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, ele levou sobre si todas as enfermidades, todos os nossos pecados.
E ali Ele entregou como um cordeiro diante do matadouro por mim e por ti. Ele venceu para que eu e tu estivéssemos aqui. E Ele nos diz que se Ele venceu o mundo, nós também conseguimos. E que nós somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé. Vamos fazer hoje uma coisa diferente, irmãos. Eu queria que homem com homem se juntassem, mulher com mulher. Eu queria que agora vocês orassem uns pelos outros. Homem com homem, mulher com mulher. Eu quero que hoje vocês façam coisas diferentes. E que não sejam muito conhecidos. Quanto mais desconhecidos vocês forem, melhor ainda. Neste momento, com as luzes desligadas, não tenham vergonha. Eu quero que os irmãos comecem a ministrar uns nos outros, a orar sobre ansiedade, medo. Pergunta ao teu irmão o que é que ele está a precisar. Se é preciso ministrar a cura, ministra. Que agora possas orar uns pelos outros. Que possas confessar e tudo. Porque assim vocês serão curados e libertos. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão a orar agora, Senhor, uns pelos outros. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor liberta, Senhor, os cativos. Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, porque Tu és grande. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que está com medo, que não sabe que atitude que deve tomar na sua vida, Pai, que o Senhor venha dar a direção, que o Senhor venha dar a orientação na vida dessa pessoa. Pai, se essa pessoa está com ansiedade, está com medo, Pai, que no nome de Jesus Cristo, que venha sair, Senhor. Que o Senhor venha dar a paz que excede todo entendimento. Se existe aqui filhos, Senhor, que não conseguem dormir à noite, Senhor, com medo do amanhã, com as suas preocupações, que o Senhor, Pai, venha libertá-los. Se existe aqui irmãos, Pai, que precisam, Senhor, da cura física, Senhor, que o Senhor venha curar, Senhor. Se existe aqui, Senhor, famílias, Senhor, que estão destruídas, que o Senhor venha, Senhor, restaurar as relações, Senhor, familiares. Pai, que o Senhor, Pai, venha abençoar a vida dos Teus filhos, que eles venham Te glorificar, Senhor, com a sua vida. Pai, que tudo, Senhor, que eles venham fazer, Pai, seja para Te honrar e glorificar, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida deles, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e sei que o Senhor, Pai, dará grandes vitórias, no qual eles contarão testemunhos, Senhor, das vitórias que o Senhor deu para a vida deles. Continua, Senhor, tocando, Senhor. Continua, Senhor, ministrando, Senhor, na vida deles, Senhor. E que o Senhor venha dar, Senhor, a vitória para a honra, a glória do Teu nome, Pai, porque Tu, Pai, és o mais importante. Que o Senhor venha ser o centro da vida deles, venha ser o centro da família deles. Que o Senhor, Pai, venha ajudá-los em tudo, Senhor. Que eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.